Salve família, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma obra, então já dá essa força deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Já começa com um monstro e um jogador lutando, o cara se prepara e a luta começa, o monstro ataca, ele consegue se esquivar e contra-ataca usando o golpe da espada cruzada, atingindo em cheio o monstro, derrotando, o cara ainda fica se gabando, dizendo que ele é realmente um gênio único e inigualável, ele consegue ganhar uma espada pesada com a derrota do monstro, ele ainda fica falando que ganhou essa arma no seu primeiro dia e com certeza sua sorte estava muito boa e com isso ele poderia subir mais de nível. A sua assistente elfa fica o elogiando pela sua arma poderosa que conquistou. O cabeludo pergunta se ela tem alguma novidade, ela só diz que tem um evento único que começou agora e se ele deseja participar. Ele concorda, mas pensa que um board de tempo limitado devia ser um pouco difícil, mas era uma chance de testar sua nova espada. A elfa usa sua habilidade e detecta que tem outros jogadores indo em direção ao boss e eles tinham que aumentar sua velocidade para chegar primeiro. O filho da mãe só estava andando e mesmo assim estava reclamando porque estava só vendo árvores. De repente uma explosão roxa acontece, o cabeludo olha e diz que tem um equipamento roxo explodindo e agora o filho de corno começa a correr, já que é um equipamento que vale muito dinheiro e seria dele, mas quando chega ele vê outros equipamentos, aí que o filho da mãe ficou alegre dizendo que encontrou ouro, mas alguma coisa estava atrás dele o observando e no momento que ele estava dizendo que essa sorte só acontece com os protagonistas, ele é golpeado no pescoço pela criatura que estava observando. O cabeludo fica doido se perguntando o que aconteceu e some. Mostra que foi o boss de tempo limitado que o matou e logo depois vários outros jogadores chegam para pegar o boss já que faltava um minuto. De repente ele aparece na frente deles, o esqueleto parte para cima e já parte no meio. 1, 2, 3, 4. Ah porra, o cara tá com sangue nos olhos. A jogadora elfa decide unir força com os outros jogadores, já que esse boss é muito forte, e todos os jogadores se unem e atacam o boss, já que eles eram muito e poderiam acabar com ele com facilidade, e quando fosse derrotado era para pegar todos os equipamentos que o boss deixasse cair. O esqueleto parte para cima e usa sua habilidade fatiando vários em segundos, o resto que sobrou ficaram tremendo de medo e se perguntando que porra de boss era esse. Os caras tentam correr, mas foram mortos e o evento termina. Antes de sumir, o esqueleto fala que poucos foram mortos. O filho da mãe matou 444 e ainda acha pouco, ainda tá achando pouco, e nesse momento aparece a elfa que aparece para os outros jogadores, o chamando de mestre. Ela diz que não era para ele ficar desanimado, já que uma quantidade enorme de experiência e equipamentos raros está esperando por eles. Já em outro lugar, o velho diz que está muito desapontado com um cara de óculos que se chama Lu, e esse é o prota, já que ele poderia ter uma participação muito importante na empresa, mas ao invés disso, Lu decidiu investigar aquele caso de pessoa desaparecida, prejudicando a reputação da empresa, e por isso ele estava demitido e pergunta se ele tinha algo a dizer. O Lu só responde que não, o cara não tá nem aí se ele foi demitido e ainda pergunta se era só isso, que ele já estava indo embora. O chefe diz que foi um desperdício de talento mandado embora e manda a secretária ir atrás de outro. O cara começa a chamar várias vezes a secretária, mas só que ela tava pensando que agora que o Lu foi embora, ela também vai se demitir, já que ela tá nesse cargo só para ver ele. Já com o Lu do lado de fora da empresa, ele diz que finalmente tem uma pista sobre o desaparecimento do seu irmão e ia o encontrar. Ele vai embora, mas do nada o cara fica perdido, já que ele tinha esquecido onde ele mora, já que o cara era tão viciado em trabalho que só ia uma vez a cada 2 anos para a casa dele. Viciado não, esse é doido, isso sim. Já com o Lourinho, sua namorada estava brigando com ele porque ele disse que ela era seu único tesouro, mas ela viu o celular dele e tinha 68 mulheres que também era o tesouro dele. Ele tenta explicar, mas ela fica com raiva e sai chorando de lá, e o prota lá sem entender nada. Será que o Lu tá na casa certa mesmo? E quando ele vê o Loirinho falando que está contando a verdade, todas elas são tesouros no seu coração, esse é filha da mãe mesmo. E ainda tava chorando, olha o prota como tá olhando para ele. Loirinho fica olhando para o Lu e depois chama ele de segundo irmão. Lu diz que ele veio numa hora errada, mas o Lourinho responde que não era para ele se preocupar, já que tudo ia se resolver em alguns dias. Quando o prota entra, vê sutiã, vê calcinha e manda ele dar atenção na higiene doméstica e ter controle na vida pessoal dele, mas o Lourinho só pega e joga o sutiã fora e diz que o Lu deve ficar mais de um dia com ele, já que ele só chega e volta com pressa. Só que dessa vez ele ia ficar mais do que alguns dias. O cara fica muito feliz e diz que vai levá-lo para fazer várias coisas junto, mas o Lu não queria perder tempo e revela que tem uma pista do irmão mais velho deles. O Fei fica muito feliz com essa
essa notícia e já tinha preparado todo o equipamento como ele pediu. E hoje à meia-noite é o horário oficial do lançamento do jogo Lua Fantasia. E o desaparecimento dele deve estar relacionado a esse jogo. Quando deu meia-noite, eles usam os equipamentos e se preparam para entrar no jogo e entram. Aquela elfa aparece e começa a conectar tudo e consegue entrar no jogo. O Lu fica surpreso com a realidade do jogo e do nada o loirinho aparece, já tinha arrumado uma amiga e chama o Lu para fazer a missão com eles, mas o Prota manda eles ir na frente. Mas só que o Fei ficou com dúvida, já que a missão para novatos são a mesma para todo mundo. Só que o Prota diz que tem um caminho diferente e outras tarefas e manda ele subir de nível logo, e o loirinho fica lá sem entender nada. O Prota fica sério e chama a assistente, manda ela abrir a janela de código de resgate especial. Quando abre, ele usa os códigos, código difícil da porra, e deu certo. Ele tinha 3 e-mail não lido. A elfa misturada com fada pergunta o que são esses 3 itens que ela não consegue ver. Ele só responde que são cheats que criou. Ela fala que eles condenam essas coisas e pede para ele parar com isso, já que ele pode perder permanente a sua conta. Mas o Prota, despreocupado, só fala que essas coisas estão escondidas do sistema e mesmo que alguém procure, demorará 6 meses para encontrar, então ser banido do sistema será impossível. E coleta o primeiro item, que só pode ser usado no nível 10 e quando aprimorado pode obter uma habilidade específica da profissão, e pede para a fada esconder, já que ele não quer chamar muita atenção. O outro item é um livro de palhaço. Ele diz que usou o código só para um item poderoso e esses outros foi gerado pela IA. O último é o item mais importante. Ele pega e fala que passou 2 anos do seu trabalho só para conseguir isso, e seu irmão também tinha um, e essa coisa deve ser a causa do desaparecimento dele. O Prota abre para ler e pensa, se algo acontecer com ele, isso vai terminar ali e não vai deixar o Fei enfrentar qualquer perigo sozinho. Quando ele lê o pergaminho, pergunta se ele deseja mudar de profissão para Azura, mas isso mudaria o enredo. Quando o Prota confirma, seu coração começa a doer muito e do nada aparece 4 esqueletos ao seu redor e de repente eles o atacam. Ele começa a sentir uma dor que parecia real demais. Um status aparece avisando que o personagem morreu, só que vários outros avisos aparecem e deu erro na inicialização. O Prota fica se perguntando aonde ele estava e ele pede para sair do jogo, mas era impossível sair. Agora lascou mesmo para o Prota. Ele começa a gritar chamando o sistema, mas nada acontece. De repente um esqueleto sai da terra e esse era o Prota. Ele fica se perguntando por que ele tá assim, já que ele pediu para se tornar um Azura. O Lu se levanta e se pergunta onde ele estava, mas em sua frente tinha um boss de nível épico. O boss diz que a invocação foi bem sucedida e o Prota lá pensando que é só um NPC e pergunta onde eles estavam. O boss se assusta e se pergunta se essa invocação era de nível raro. O Prota se vira e ia embora atrás de outra pessoa para perguntar, mas o boss fica puto e usa sua habilidade acorrentando o Lu e diz que vai ensiná-lo a ser obediente. Ele fica com medo e se pergunta se isso é um boss para iniciante, mas ele não tinha nenhuma habilidade já que era nível 1, mas quando o boss ia usar sua outra habilidade, algo acontece jogando ele longe. Prota olha assustado e pergunta o que era isso, quando mostra, olha o tamanho do monstro que tinha pisado no morto-vivo. O Lu fica tremendo de medo, falando que entrou no mapa errado e como ia jogar isso. Ele chama a fada e pergunta onde ele tá. Ela responde que essa é uma área conhecida como o Reino da Escuridão, o local de nascimento de todos os boss avançados do jogo. Ele fica com dúvida como pode continuar com esse jogo e pergunta se tem alguma missão. Ela começa a procurar e tinha uma missão a 100 km de distância deles e eles vão. O Lu escala uma montanha, passa pelo mar cheio de monstros e fica correndo de outro monstro. Ele já estava até preocupado que rota era essa que a fada indicou para ele, mas finalmente eles chegaram. Ele observa e um lado tinha várias pessoas e ia demorar 2 horas até chegar a vez dele. E ele vê que tinha outra entrada, mas a fada diz que essa não era a rota. Ele só diz que não importa contanto que entre na cidade, já que também a rota que ela indicou era muito difícil. A fada tenta avisar, mas ele não escuta e quando ele chega, os 2 monstros estavam de guarda e pergunta o que ele queria. Ele só pede para entrar e o monstro diz que era para ele entrar logo. Ele começa a pensar que isso foi fácil demais. Depois que o Prota entra, os monstros ficam conversando e dizem que vão ver como esse verme morre. Quando ele chega, um coelho fala que finalmente o último participante chegou e quando ele vai ver as informações do Lu, ele diz que o Prota era só o nível 1 e todos ficam zoando ele, já que ele era muito fraco para estar nesse lugar. Os outros participantes ficam olhando e rindo. O coelho fala que esse último participante pode trazer um pouco de diversão para
eles e manda todo mundo fazer silêncio que ia começar a batalha. Ele explica todas as regras e uma delas que vai ser 1 contra 1 e o nível de todos será reduzido para o nível 10 e cada um poderia escolher uma arma. Ele começa a reduzir o nível de cada um, mas do Prota subiu para o nível 10 e ele só lá pensando que deveria ter ouvido a fada e de repente um status aparece o parabenizando por estar no nível 10 temporariamente e o sistema pede para escolher uma classe inicial. Ele pensa um pouco e decide escolher a de assassino e logo em seguida o coelho manda distribuir os equipamentos para todos. O Lu pega a sua e pensa que se não conseguir ele pode se render. O coelho explica que se eles se destacarem eles podem ser protegidos por eles, os mais poderosos desse lugar como Lord Zhang, e a outra era a número 1 da cidade, Lua de Sangue. Quando o Prota escuta o nome dela, ele diz que finalmente tem uma pista do seu irmão, já que essa mulher deve saber alguma coisa dele e tem que se aproximar dela de qualquer jeito. Mas a Lady Yue percebe que o Lu estava encarando e diz que como um verme desse se atreve a encarar ela e se deveria esmagar ele agora e se também deveria matar o Lord Zhang. E o coelho inicia o primeiro combate. Um competidor do clã dos leões vai enfrentar um monstro de chama, mas o leão ganha com tanta facilidade que usa apenas um golpe e derrota o monstro. A outra luta começa e o espadachim zumbi também mata o seu oponente com apenas um golpe. Assim aparecendo os vencedores de cada luta. O coelho ia narrar a luta do Prota, mas ele mata seu oponente em segundos que ninguém consegue acompanhar o que aconteceu. Já na segunda rodada o Lu ia enfrentar um monstro da empunhadora dupla. O cara chega já mandando ele se render, já que ele não gosta de matar fracotes como o Prota, mas ele só fica calado escutando. Já em outro local, o Fei já tinha arrumado outra garota. Elas ficam o elogiando por matar todos os monstros dessa área. Ele só começa a ficar se achando, mas diz que o seu irmão é muito mais impressionante que ele. E elas vão saber o que ele tá falando quando o conhecer. O Prota não aceita e vai enfrentar o espadachim. Ele fica puto e usa sua habilidade de ataque relâmpago. O Lu consegue se esquivar e ele golpeia várias vezes, mas o Prota desvia de todos. O coelho se surpreende e pergunta como ele fez isso, e o Prota estava analisando e calculando o comprimento do ataque do seu inimigo e por isso que ele conseguia desviar com facilidade. De repente todos ficam com raiva e começam a xingar o empunhadora dupla, já que ele não conseguia acertar o Lu. Ele começa a ficar muito puto e parte para cima com toda a sua força, mas o Prota desvia e contra-ataca usando sua habilidade golpe crítico e corta ele no meio. O empunhadora fica sem acreditar como ele pode morrer na mão desse fracote. O Prota vence essa luta, deixando todos sem acreditar com essa vitória, e assim todos começam a torcer por ele. Família, essa é a primeira parte. Se vocês querem que eu traga a continuação, dá essa força deixando o seu like e não se esqueça de deixar nos comentários pedindo a segunda, que vou estar lendo todos os comentários e espero vocês no próximo vídeo.